Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha nas páginas do YouTube, do Facebook, do Alberto Almeida, do Jardim das Oliveiras. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos juntos para mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, tudo bem contigo, amigo? Olá, Damião. Quanta alegria podermos estar juntos novamente para trazermos algumas reflexões e compartilhamentos e respondermos algumas indagações dos nossos internautas, daqueles que estão conectados conosco, e poder, assim, desfrutar de momentos graciosos à luz do pensamento espírita. E o tema do programa de hoje, Alberto Almeida? Por trás da doença, a surpresa de um convite para você. Parece um paradoxo, né, Damião? Para muitas pessoas, né, quando pegam as suas doenças, aí, né, Alberto Almeida, param, reclamam, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por quê? E aí você vem com essa proposta ali tão linda, né? Por trás da doença há uma mensagem para todos nós. Então, vamos acompanhar a partir de agora, Alberto Almeida. Então, é muito curioso a gente poder falar de doença e dizer que tem a surpresa, e a surpresa de um convite. Um convite que se faz imperioso, é, na verdade, mais do que um convite, uma intimação, às vezes, para sinalizar àqueles que estamos adoecendo de que algo está se movendo dentro de nós mesmos que não está alinhado com as leis da natureza. É curioso que há sempre uma dinâmica de perfeição na forma com que o nosso corpo funciona. E quando algo não está bem dentro daquilo que é a regulação fisiológica da nossa estrutura biológica, quando a interação corpo, instintos, emoções, pensamentos, crenças e sociabilidade não está alinhado com as leis da natureza, suscita então descompasso. Aparece uma solução de continuidade naquilo que é a inteireza, que poderíamos significar como saúde. Ou seja, todas as vezes que nós nos desalinhamos, surge uma nota que traz uma afirmação de que precisamos nos olhar, nos ver, nos rever. Então, o convite é um convite à saúde que a doença faz. A doença nunca é má em si mesma, muito embora traga transtornos, dificuldades e, às vezes, de longo curso, e em outras ocorrências, nos conduza para a fechada de um ciclo no corpo, a desencarnação. Mesmo nesta última situação, ainda assim, a doença revela de que há um convite para que aquele que está experimentando desconforto no campo biológico, ou no campo emocional, ou no campo psicológico e mental, possa entrever-se, olhar-se, a fim de poder decifrar o que é que está por trás. Habitualmente, quando olhamos um enfermamento de alguém, nós procuramos o profissional que, na sua atuação na área da saúde, procura avaliar a fisiologia, a anatomia, a etiologia, as causas, procura fazer uma avaliação do ponto de vista etiopatogênico, ou seja, da causa e dos mecanismos que engendraram aquele adoecimento. Mas aquele adoecimento, ainda assim, visto pelo profissional que se especialize nessa ou naquela área da saúde, ele ainda assim é consequência, não é causa. As causas, elas podem ser vistas num olhar que se vai em camadas,
E podemos, portanto, para além da doença, enxergarmos o doente. Para além da doença, com a sua causa, o seu mecanismo de adoecimento, com aqueles fatores que contribuíram para a causalidade, nós ainda assim estamos no corpo. E o corpo é a periferia, é o iceberg que se nos apresenta da nossa dinâmica total do ser. É necessário ir mais profundamente para olharmos para além das bactérias, dos fungos, dos vírus, para além das alterações degenerativas no corpo, para olharmos o que está por trás. Porque por trás do adoecimento do ser humano tem toda uma estrutura de subjetividade. Por trás da doença tem um doente. Por trás da doença, que pode ser documentada visualmente, pode ser medida, pode ser muitas vezes pesada, pode ser dimensionada através dos exames de laboratório, de imagem, de ausculta, que o profissional possa empreender, por trás desses elementos objetivos tem os subjetivos, ou seja, por toda a consequência de alguém que adoece, nós vamos entrever que tem uma dinâmica imperceptível aos aparelhos, que está além dos exames biológicos que se pode fazer, da análise, da anamnese restrita ao corpo. Nós somos muito mais do que o corpo. E aquilo que o corpo revela é apenas um chamado para que possamos olhar na profundidade do nosso ser. E assim podemos entrever nesse mecanismo subliminar, nas entranhas da doença, portanto, para além da nosologia, da enfermidade, nós vamos encontrar um ser que se perdeu de si mesmo e que, em adoecendo, o corpo fala, chamando-nos a atenção que precisamos olharmos-nos mais delicadamente e dedicadamente para percebermos o que está por trás, o que está sustentando a ponta do iceberg, o que está não visível no mar da vida, aonde a doença aparece. Naquela ponta do iceberg tem uma estrutura interior. O iceberg, aliás, é 5% que aparece dele para além do mar. Ali, no olhar do mar, aquilo que está para fora é só 5%. 95% está escondido. Então, quando olhamos para decifrarmos o que a natureza está querendo nos dizer com uma alteração, uma inflamação, uma infecção, uma degeneração, um transtorno, por exemplo, de uma fratura espontânea que possa acontecer, uma tumatoração benigna, um aneurisma, enfim, qualquer que seja a enfermidade que nos alcance o corpo, há, escondido dentro dela, um convite, há um chamado para que possamos fazer essa imersão para além da ponta daquilo que aparece, que é a doença, mergulharmos no doente e avançarmos para além do doente para encontrarmos o saudável. Há uma doença de alguém que adoeceu. Só há doença porque tem doente. E só há doente porque alguém saudável perdeu-se de si mesmo e adoeceu. Então, o convite é para que não nos detenhamos apenas a olhar a enfermidade tratando o corpo, necessário de ser feito, indispensável que se tome dos remédios. Mas os remédios, eles estão tratando apenas a consequência, o efeito final. As consequências últimas, elas são a doença e o corpo. Há na entranha do ser uma dinâmica, uma psicodinâmica que envolve a emoção, que envolve os pensamentos, que envolve as crenças, que envolve uma dinâmica energética do corpo espiritual ou perispírito, que, revelando toda essa dinâmica psicoemocional e sociológica, se materializa no corpo na forma de uma enfermidade. Então, quando olhamos uma enfermidade, ou quando olhamos a estrutura de um corpo que vai adoecendo, quando olhamos apenas para um corpo que nem está doente ainda, mas verga-se,
ou está demasiadamente frágil, ou demasiadamente musculoso, para além da normalidade numa hipertrofia, ao olhar para aquela pessoa que está com um corpo exuberante de músculos ou que está com uma escassez de estrutura muscular, você já tem um olhar psicodinâmico de como é que aquele indivíduo está funcionando. E antes que a doença propriamente dita apareça, para que se procure o médico, já se pode olhar na dinâmica psicológica de que aquele indivíduo está numa dinâmica de caminho, numa rota de colisão consigo mesmo, e a doença vai se apresentar inevitavelmente. Então, quantas pessoas se apresentam como uma armadura e trazem a carência por dentro? A armadura protege de uma falta afetiva interior. Alguém que tem uma pouca autoestima pode colocar no corpo, superestimulando, às vezes, através até de hormônios inadequadamente, para que uma hipertrofia muscular se mostre, a fim de que possa se colocar no mundo e seja respeitado, seja visto, seja acolhido, seja elogiado, enfim, toda uma dinâmica que traz de dentro da pessoa sinais de que há carência, de que há uma falta e uma tentativa de compensação corpórea na expectativa de manter uma ecologia, mas é precária essa ecologia. Do mesmo jeito que uma acidez no estômago, um refluxo, uma coceira na epiderme, numa área do corpo, fala de algo que está nos incomodando, de algo que não está sendo emocionalmente bem digerido, de algo que fala de um contato social precário e que me gera prurido, que pode até ter uma bactéria ali ou um fungo engendrando, gerando aquela lesão pruriginosa, aquela erupção. Mas o que está para além da erupção? Quando nós nos habituamos a olhar para além do corpo, nós mergulhamos numa estrutura mais sutil e descobrimos muitas coisas sobre nós mesmos quando aceitamos olhar para a doença como um convite. Para além do médico e do remédio, olharmos, portanto, como um ser que caminha e que, em algum ponto, se desalinhou do caminho e está margeando ou entrou pelo desvio. E a doença é um convite surpreendente para que o indivíduo volte, faça o caminho de volta. Não é para puni-lo. A doença não é uma punição divina. A doença não é algo que se revele aleatoriamente. Ela sempre tem uma causalidade. Não há casualidade quando se fala de doença. Há uma causalidade. Há um movimento interno que determinou que ela se manifestasse. É assim que nós vamos encontrar por trás da doença e por conta do doente o que devemos fazer para resgatar a saúde de um indivíduo que surtou num quadro de crise, de pânico, por exemplo. Faz um transtorno da ansiedade que, de repente, começa a desenvolver crises de pânico. Não basta apenas tomar remédios para eliminar a ansiedade, tomar os antidepressivos. É necessário ir além. É necessário fazer uma psicoterapia. É necessário mergulhar nas entranhas da sua dimensão espiritual. Muitas daquelas ocorrências que envolvem o transbordamento da energia na crise do pânico, aonde a crise surge do nada, você vendo televisão, tranquilo, e surge uma crise semanal, às vezes diária, naquela explosão psico-hormonal que faz o coração bater rápido, você transpirar, você ter a sensação iminente de morte e nunca morre, ainda que isso se repita diariamente ou semanalmente. O que é que está por trás dessa conjuntura cérebro-glandular e que faz com que você entre numa crise, mesmo estando sentado confortavelmente assistindo um programa de humor, por exemplo? Não está estressado, você vai escaneando e vai mergulhando de uma forma a poder perceber essas camadas e vai se dar conta de que há muitos elementos, se você atende esse convite,
que serão necessitados serem visitados e tratados e cuidados para além do remédio que você pode estar tomando para eliminar a crise, tomando remédio da crise, tomando um outro remédio para não ter as crises, seja alopáticos, seja homeopáticos. Você precisa ir mais além para perceber o que aconteceu na sua história de vida, que situações estão convergindo para que você se sinta pressionado, por quê? O seu psiquismo, através do cérebro e das glândulas, transbordam, fazendo você entrar em crise. O que há na tua historiografia espiritual desta e de outra existência que comparece agora determinando essa crise? Então, não é apenas tratar o corpo, é cuidar da alma do enfermo e é ir além do enfermo para encontrar a saúde que há dentro de nós, que precisa ser retomada, que num dado momento você fechou a luz, você entrou por um beco para um beco, e agora você deu de encontro com o beco que é a enfermidade. E ela está te convidando a voltar. A enfermidade é um convite à saúde sempre, mesmo que seja uma enfermidade como a do câncer. Por que o câncer emergiu? Ah, o meu pai tem uma genética, ou a minha mãe, mas por que a meu irmão, a minha irmã, que tem o mesmo código genético de herança, não desenvolveu e um desenvolve e os outros não? O que faz alguém desenvolver uma patologia acionando e ativando o G e outros não? Quais são os elementos que estão entrando nesse contexto, nesta existência? E se não está nessa existência, uma imersão profunda para além dessa existência faz-nos encontrar aonde estão as causas primeiras, que depois foram sendo reativadas, foram sendo incrementadas por outros fatores, é que desaguam do corpo físico, manifestando-se como uma disfuncionalidade a princípio e depois como uma doença propriamente dita, orgânica, psicológica, mental ou espiritual, ou social, quando alguém, por exemplo, está vitimado por uma fobia social, não consegue transitar nos grupos sociais, não consegue estabelecer relações com mais de 5, 7, 10 pessoas num grupo, porque se sente acuado, amedrontado, como se algo fosse lhe acontecer. E quando se lhe olha a vida, às vezes as causas não estão no aqui no agora, estão no lá e então. E só uma imersão profunda será capaz de devolver àquela pessoa a capacidade de poder socializar-se, fazer interações criativas, poder se relacionar com grupos, frequentar uma multidão sem que a pessoa entre em crise. Por trás, portanto, de todas as enfermidades catalogadas, por trás de todos os distúrbios emocionais, por trás dos transtornos obsessivos de natureza espiritual, ou seja, de conexões espirituais malsãs, há sempre um indivíduo convidado a olhar para si mesmo, para ver onde é que está as causas que se foram acumulando e que agora se materializam através de uma obsessão, através de um surto psiquiátrico ou de um transtorno mental, através de um distúrbio psicológico, onde a pessoa socialmente está com dificuldade de se relacionar emocionalmente com os outros, não lida bem com as suas emoções, ou que se manifesta através de uma patologia, uma enfermidade física propriamente dita. O Espiritismo, através de Allan Kardec e do Espírito André Luiz e do Espírito Emmanuel, notadamente, esses dois, eles traçam uma análise mais profunda para olharmos as predisposições mórbidas e a invasão dos micróbios, segundo o Espírito André Luiz, o que está por trás disso, a fim de que a gente não se detenha apenas na periferia de nós mesmos. Porque muitos de nós vamos ao médico e delegamos ao médico a capacidade de nos curar. Ele não tem esse poder. E ainda que seja um bom profissional, administre os remédios adequadamente, vai ser um processo, por melhor que seja paliativo, se você achar que você ficou curado da úlcera, da coceira, da alergia, da cirurgia que tirou o câncer. Vá além disso,
porque só apareceu a doença porque tinha alguém que estava doente. E só existe alguém doente porque alguém se perdeu do sagrado que traz dentro de si mesmo. Alguém não descobriu o médico que se lhe habita, as medicações que nós portamos dentro de nós mesmos, sem nenhum desprestígio aos profissionais da área da saúde, os profissionais, os médicos, os psicólogos, os fisioterapeutas, os psiquiatras, os psicanalistas, todos eles de fundamental importância, cada um trabalhando em instâncias algo diferentes, mas nós não podemos delegar para fora aquilo que nos compete para dentro, a responsabilidade de nos autocurarmos com o auxílio do médico, com o auxílio do profissional da psicologia, com o auxílio do terapeuta, com o auxílio do cirurgião, com o auxílio, enfim, daquele que vem de fora e me ajuda cuidando da minha enfermidade enquanto eu me curo de mim mesmo. Observe o que eu estou dizendo. Enquanto o profissional me ajuda a cuidar da minha enfermidade, eu estou curando as causas. Os profissionais estão me ajudando a lidar com os efeitos, mas eu estou indo além dos efeitos, buscando as causas profundas. O convite que a natureza faz é emblemático, é soberbo, é soberano, para que possamos fazer essa imersão e, com a cumplicidade dos profissionais da área de saúde, possamos ajeitar a coluna, corrigirmos o estômago, o trato gastrointestinal, a dinâmica mental que nos levou a ter determinados comportamentos neuróticos, ou então psicóticos, ou então tratarmos a dificuldade que temos de estabelecer relações românticas, conflituosas dentro da família ou do trabalho, que sempre me leva a um processo de despensa ou de submissão servil a alguém que me explora. O que está por trás disso? Olharmos-nos, portanto, desses adoecimentos que se nos acontece no cotidiano, seja do corpo, nas nossas interações emocionais, sociais e espirituais, é poder fazer o caminho do autoconhecimento, para o autoencontro, para buscarmos a nossa autorrealização, fazendo de nós mesmos os médicos, os principais articuladores da nossa própria saúde. Saúde integral. Não é só saúde do corpo, é saúde integral. Porque o indivíduo, quando está saudável por dentro, o corpo reflete esse estado de saúde. Há pessoas, por exemplo, que enfrentam as intempéries climáticas e suportam muito bem. Entram em contato com os micro-organismos e resistem muito bem, não desenvolvem infecções fúngicas, microbianas, virais, bacterianas. Há pessoas que conseguem transitar socialmente diante dos conflitos e se saem muito bem. Elas não deprimem, não entram em quadro, por exemplo, fóbico, conseguem fazer isso muito bem. Há pessoas que conseguem manter uma sintonia espiritual com seu anjo guardião e não estão tão vulneráveis às interferências dos assédios espirituais, das influências e das obsessões. São pessoas que estão em dia com a estrutura de saúde profunda, numa linguagem cristã, estão alinhadas com o padrão do protocolo que Jesus nos ofereceu, que é o Evangelho. E, por isso, elas se movimentam, sempre atualizando as pendências que vão acontecendo na vida e que aconteceram na sua história de vida, eliminando preventivamente adoecimentos ou corrigindo adoecimentos aqui e acolá, achaques que podem emergir. Então, quem busca uma saúde profunda nunca está dando a alguém a autoridade de lhe curar. Está sempre chamando a si a capacidade de poder se autocurar-se, de se automedicar-se, ainda que não coloque nada pela boca adentro, ainda que não se lhe espete o corpo. É alguém que está buscando essa farmácia, essa terapia interna que existe, que subjaz na profundidade do nosso ser, no sagrado que somos, porque somos criaturas divinas. Onde foi que nós nos perdemos para que mais tarde a doença venha como um convite dizendo: ei, como é que é? Você vai fazer o caminho de volta? Você vai voltar para si mesmo, para a sua casa, para autoamar-se?
e para poder, então, ajustar a sua saúde física, emocional, psicológica e espiritual, quando é que você vai fazer isso? Então, a doença, sem nenhum masoquismo, é sempre um convite à saúde. Alberto Almeida, aqui hoje conversando com a gente, trazendo por trás da doença a surpresa de um convite para você. Primeiro, muito obrigado, gratidão a todos que estão participando, mandando suas mensagens. A gente trouxe, Alberto Almeida, tem muita gente aqui trazendo temas, o tema que, né, mexe com muita gente. Eu vou trazer todas as participações aqui, vamos já, depois a gente vai ajustando. Edna Gomes Baltazar. Em 1989, com câncer de mama, sabe, Alberto Almeida, eu fui receber um passe e o trabalhador disse ver uma luz e que os médicos teriam uma surpresa. Sabe, Alberto Almeida, estava grávida, com 40 anos, nunca tinha engravidado, um presente de Deus. Pedro hoje está com 34 anos. E Holanda da Silva, tive uma convulsão há 4 meses, o lado direito, até hoje estou com base de analgésico, me fale algo, por favor. Sandra Portela, meu filho de 12 anos, foi diagnosticado com a doença celíaca. É uma doença genética. Toda a família foi testada e só ele tem a doença. Será que é de vidas passadas ou ele poderia promover a própria cura? Paraguaçu Silva, Alberto Almeida, e quando a pessoa não aceita de jeito nenhum a doença como forma de reparação e ajustes para si mesmo, hein? Milton Domingo, melhoras ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Vânia Barbosa, uma doença que leva à desencarnação. Pode ter sido planejada antes da encarnação? E a Ana Zandonai, mas muitas doenças nós mesmos buscamos passar por muitas imprudências que praticamos. Ana, que está no Ichuí. E aqui, para terminar, Maria de Minas Gerais, Alberto Almeida, muita luz. Eu conheço uma criança de 11 anos que é doentinha, falta muito na escola, mas gosta de praticar esportes, e ela fala que está ouvindo vozes. A família é muito católica, pode ser esquizofrenia. Como lidar com esse comportamento? Quantas participações, Alberto Almeida? Isso. Então, vamos começar pelo começo. A convulsão, o Pedro, que maravilha, a história do Pedro, da mãe do Pedro, que lindo. A convulsão, ela pode estar sinalizando que algo não está bem e o neurologista precisa ser consultado para que se perceba o que é que há. Quais as causas que estão levando a pessoa a ter uma convulsão e, encontrando as causas, procurar os remédios e, para além das causas e do remédio, procurar o que motivou o processo convulsivo. O que está por trás, portanto, da convulsão, nesse raciocínio que aqui nós estabelecemos. A criança que ouve vozes, muito provavelmente, pode ser a fantasia da criança com seus amigos invisíveis, pode ser os espíritos, que é muito comum uma criança, no seu processo reencarnatório iniciante, ainda está conectada com determinadas entidades espirituais e, o seu processo de reencarnação em curso, ela faz registro dos espíritos. E isso não significa dizer que ela esteja transtornada. Nada obstante, a alucinação de natureza auditiva seja um dos sinais marcantes da esquizofrenia. Mas o comportamento, uma análise psiquiátrica de um psiquiatra infantil poderá orientar, fazer esse diagnóstico diferencial. Se o psiquiatra infantil for espírita, será de muito bom tom, porque ele saberá distinguir a mediunidade ou esses registros mediúnicos de uma patologia. Às vezes, esses fenômenos que envolvem registro dos espíritos, incorporações em crianças, eles são chamados para que a família possa se aproximar da espiritualidade. É um chamado mais do que pela criança e através da criança, para que a família faça uma aproximação de uma determinada crença, dessa transcendência, dessa espiritualidade que às vezes está muito distante de qualquer religiosidade. Então, é de bom tom olhar também esse objetivo que precisa ser considerado quando se trata de crianças que fazem registro de visão, de audição, ou que fazem fenômenos de incorporação, ou que querem escrever manifestando quadros psicológicos, mediúnicos, psicográficos.
Tudo isso precisa ser visto ao lado da imaginação infantil, que sempre é fértil, sempre é muito criativa. Também quero considerar a fala do nosso Paraguaçu acerca do nosso Divaldo, que está aí com mais um desafio nos seus 97 anos, nos ensinando de que as doenças são proposições para que a gente se autossupere. Naturalmente que na idade em que ele está, nós vamos considerar que o organismo vai entrando em definhamento e as células, nas suas multiplicações, já não conseguem obedecer o critério de regularidade. E aqui e acolá podem surgir as anomalias e até os cânceres, como resultado de um processo de envelhecimento natural de um corpo que nonagenário que está caminhando a longo curso no campo da vida, com muita atividade, com muita responsabilidade. É, portanto, mais do que um convite, é também uma coroação, um convite para que se supere as agruras de uma vida física que vai se esgotando, mas é também um coroamento do espírito que conseguiu fazer uma trajetória incomparável do ponto de vista existencial no seu caminho iluminativo, porque também precisamos considerar que as doenças são processos depurativos, e isso foi uma das outras perguntas. Às vezes nós planejamos trazer uma doença que haverá de surgir num dado tempo da nossa existência. Elas estão acumuladas, segundo o espírito André Luiz, quando trata do tema predisposição mórbida no livro Evolução em Dois Mundos, e quando, então, surge aquela época, emerge do perispírito para o corpo físico aquela doença kármica, que vem como um processo de depuração, de aprendizado pelo espírito. Porque algumas doenças, elas estão, portanto, dentro desse planejamento. Às vezes, pelo ato de amar, que cobre as multidões dos erros, nós revertemos doenças malignas para benignas, uma alteração que nos levaria a sequelas graves são reduzidas e ficam minimizadas em função, e às vezes o nosso amor é de tal monta que a gente reverte, transmuta aquela doença que estava no perispírito e ela, ao surgir no corpo, não tem nenhum impacto mais dramático. A genética, ela é acionada porque tem alguém que tem um estilo de vida karmicamente ou um estilo de vida que aciona o gene. O caso do glúten, também citado aqui como uma das indagações, ele está relacionado não só à nossa dinâmica kármica de vulnerabilidade, de sensibilidade ao glúten, mas também a toda uma engenharia genética que vai alterando os alimentos de tal monta que o nosso corpo começa a reagir. Nunca se viu tanta alergia a glúten, as crianças celíacas, especialmente ao glúten, mas também as alergias lácteas, a lactose e outras tantas que começaram a se normalizar na nossa humanidade de agora, como resultado de uma interação com a natureza que foi muito despótica, que foi muito predadora e que às vezes não obedece à ética. Então, as almas mais sensíveis e que também que levam um estilo de vida não adequado, quando entram em contato com esses alimentos, reagem alergicamente. Um dos exemplos está aí o quadro citado da criança que apresenta uma doença celíaca. Olha, muito obrigado mais uma vez a todos que estão participando aqui com a gente no Diálogos do Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida. Agora, Cristiane Santos do Amaral. Nossa, que abordagem interessante, Alberto Almeida. Eu conheço uma pessoa que está com uma dor no braço e já foi a vários médicos, toma remédio e não melhora. Sandra Marinho, bom dia. Estou tomando todas as ações para controlar a PA, físico, emocional e espiritual. É possível estabilizar? E a Jane Marim, doença autoimune. É culpa totalmente minha, então, Alberto Almeida? Então, quero dizer que a pressão arterial ela tem a ver muito com o estilo de vida. Nós vivemos um mundo que vocaciona a ansiedade, a pressa. Isso, ao longo do tempo, o organismo mais jovem ele suporta melhor isso, como um elástico que a gente estica e depois volta para o lugar, né?
solta. Mas se a gente esticar o elástico e manter, nós vamos perdendo essa flexibilidade. Então, é o estilo de vida demasiadamente apressado, corrido, sempre atrasado, sempre ansioso, vai levando um bombardeio no corpo, gerando mais tarde o aumento da pressão arterial. Ao lado das alterações orgânicas identificadas pelos cardiologistas, há uma grande parte das pressões arteriais que são ditas essenciais, cujas causas não se encontram, mas que, se você aprofundar, você vai ver que está relacionado muito a uma maneira de viver, uma maneira de se relacionar com a vida, ao lado da forma como a gente lida com os alimentos, com o sedentarismo, com doenças correlatas com a obesidade mórbida, a diabetes. Esse conjunto de desconcerto também converge e, às vezes, favorece com atenção para que a pressão arterial ela possa, então, assim, se desconcentrar do equilíbrio e ficar, a pessoa fica hipertensa, precisando de medicamentos. Então, é necessário olhar na profundidade. A nossa forma de viver é tensa, o mundo é tenso, o mundo é veloz, descartável, apressado, esquisitamente dinâmico, alterado, hiperativo, e isso leva a hiper. Então, a hiper significa a insônia, o aumento da pressão arterial, enfim, tudo que fala de alguém que não leva uma vida com a pausa adequada, com o movimento que deveria ser cíclico, onde você faz e contrai. Se você só contrai e não relaxa, você gera um desconcerto. Do músculo cardíaco ao músculo estriado, que são os nossos próprios músculos, até a nossa estrutura mental, que de uma tensão exagerada, a gente pode fazer um quadro de transtorno de ansiedade, pode fazer um surto em função de um estilo de vida. A nossa forma de viver é adoecedora. Nós não temos um estilo de vida saudável. O mundo não vive um estilo de vida saudável. Então, encontrar mecanismos para poder lidar no mundo e não ser tragado por ele com os acenos que o mundo faz, com os cantos de sereia que o mundo faz, é muito difícil. Precisa ter um bom nível de autoconsciência e precisa abrir mão de muitas coisas para levar uma vida mais amena, mais saudável e uma longevidade maior e uma qualidade de vida mais intensa, mais apropriada, de satisfação, de planificação, enfim, é necessário, portanto, ter uma vida com maior nível de consciência. Deixa eu trazer mais amigos e agradecendo a todos que estão participando deste diálogo no Jardim das Oliveiras. A Ana Almeida, eu fico analisando por que tenho enfermidades só do meu lado esquerdo. Às vezes penso que vem de outras vidas. Será? Silvana de Luca, nasci com doença genética e não sabia, mas surgiu com força exatamente na idade que teria meu irmão quando faleceu. A Juliana de São Paulo, bom dia a todos. Oi. Então, veja, por exemplo, quantas crianças nascem e apresentam logo cedo, antes que alcance a adolescência, um distúrbio, por exemplo, no pâncreas e desenvolve uma diabetes infanto-juvenil. Então, esses espíritos, eles trazem esse processo kármico. E a diabetes é um convite ao desenvolvimento da disciplina, ao autocuidado, à persistência, porque é uma doença que vai devastando o corpo se não bem cuidada, bem tratada. Mas se a pessoa consegue fazer uso adequado de toda os equipamentos médicos que suprem com a insulina e tratam com outras drogas a ausência que se faz no pâncreas na produção daquilo que deveria compensar o metabolismo da glicose, nós vamos perceber que a pessoa leva uma longa vida e leva uma longa vida desenvolvendo várias habilidades que a doença convida a desenvolver e que não foi feito na outra existência. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que é pediatra e tem um diabetes infanto-juvenil. E ela, para além, hoje deve estar com 60 anos, à época tinha 50. Ela tinha mais saúde que o esposo, que não tinha diabetes,
que era um cardiologista também da área médica, mas ela tinha muito mais saúde porque ela levava o cuidado com a sua vida com muita disciplina, com muita ordenação, com muito método. Então, é uma reencarnação de aprendizado de algumas disciplinas que a alma, no passado, não respeitou. Então, ela não tinha as lesões crônicas produzidas pela diabetes por conta do comportamento, que era um comportamento efetivamente elogiável. E o esposo dizia, ela tem mais saúde do que eu, que não tenho diabetes, mas ele já tinha se estragado o que ela não tinha com uma doença crônica do porte de uma diabetes infanto-juvenil. Há também, como a pergunta que foi feita por 2 internautas aí, acerca das dores que os médicos às vezes não conseguem sanar, dores fantasmas, essas dores existem. E elas, às vezes, falam de dores que estão sepultadas no inconsciente profundo. Alguém, por exemplo, que viveu uma experiência traumática dolorosa e não superou o trauma, reencarna e pode trazer para o corpo essas dores fantasmas. Você examina o corpo, não tem nada, mas ela tem uma dor na perna, uma dor no abdômen, uma dor no tórax. E todos os exames que se fazem, não se consegue identificar a dor. É uma dor fantasma, porque não tem um correspondente metabólico, físico, anatômico, que possa justificar aquela dor. Então, é uma intervenção no inconsciente profundo. A regressão de memória, ela propõe que você faça essa imersão e você descobre aonde está o trauma. Às vezes é uma facada, um tiro, foi uma flecha, foi uma lança, e aquilo ficou marcado no espírito de tal modo que aquele trauma daquela memória emerge do consciente profundo no hoje, na existência corpórea, e projeta-se como uma sensação de dor, que quando a pessoa faz esse mergulho através da terapia regressiva, ela consegue curar de forma absoluta esse tipo de dor, que são dores que a medicina trata como dores fantasmas. Eu já tive a oportunidade de cuidar inúmeras delas, inclusive uma pessoa tinha uma dor desde criança e que a gente pôde atendê-la como adulta, e essa dor ia que vinha, e desde a idade da infância sem conseguir diagnóstico, e na verdade não tinha nada que pudesse justificar nessa vida. Os profissionais que atenderam fizeram muito bem a pesquisa, a investigação. A dor estava num punhal, num assassinato que ela sofrera de um esposo, que a matara, apunhalando-lhe no abdômen, na região do abdômen com o tórax, na transição ali. E ela apresentava essa dor. Uma regressão de memória, levando aquela experiência e fazendo a catarse e a reestruturação e a elaboração daquele conteúdo, faz com que a dor desapareça. Vamos lá trazer mais uma participação para a gente ir para a mensagem final do Alberto Almeida. Juliana de São Paulo, bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Ontem tive um episódio que me fez parar no hospital. Com dores no peito, achei que estava infartando, muita dor de cabeça, tenho crise de pânico, um histórico depressivo forte que me fez até ter convulsões. Isso há muitos anos. E mesmo fazendo todos os exames, nada foi encontrado. E hoje, ao ligar a rádio e ouvir exatamente sobre o tema, eu sinto que é Deus usando os seus trabalhadores para nos esclarecer. Mensagem final, Alberto Almeida. Precisamos considerar, portanto, a psicossomática, que a princípio era muito escassa, muito pequena, mas que foi avançando no âmbito do estudo da medicina e hoje ela se espraia em todas as especialidades. Não há uma especialidade médica, falando assim de uma forma genérica, que não tenha o correspondente psicossomático, porque tudo vem da psique do indivíduo, que se projeta no corpo. E, às vezes, essa projeção ela não é marcada por uma desestruturação celular, funcional, de um órgão, mas está presente na forma como a pessoa sente, ou então já está presente como uma disfunção, ainda sem lesão. Se não tratado, vai se configurar numa lesão. Mas tem muitas situações que estão adstritas apenas à mente. A sensação, a um desconforto, a uma angústia que não tem um correspondente físico e que se manifesta, às vezes, sem nenhuma outro elemento que pudesse justificar.
manifestações diarreicas, manifestações na urina, na diurese, manifestações no sono, manifestações na pele, em qualquer parte do corpo, até convulsões, muitas vezes, isso mais raramente, podem ter origem psicossomática. Elimina-se as causas orgânicas e depois se vê que não teve nenhum motivo. E se conclui, portanto, que era um quadro psicossomático. Ou seja, para além do corpo ao espírito e para além do espírito, nós encontramos o sagrado que se nos constitui. É necessário ir além da doença, além do doente, para encontrar a saúde no Cristo que se nos habita. É isso. Hoje, mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida trazendo o tema Por Trás da Doença, surpresa de um convite para você. Semana que vem estaremos juntos com mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Gratidão, gratidão, gratidão. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida.